É fato que quando contemplamos este mundo caído e as muitas atrocidades que nele ocorrem, nós somos levados a algumas perguntas. Perguntas como o ser humano pode agir com tanta maldade a ponto de ferir, explorar e oprimir pessoas? Não é verdade? Quando nós olhamos o mal que vem crescendo cada vez mais, essas são nossas perguntas. Por que Deus permite tanta maldade? Por que Deus não intervém nessa maldade? Por que Deus não aplaca logo o seu juízo diante desses que estão fazendo tantas coisas que machucam o povo dele? E a resposta bíblica para nós é que o ser humano, ele é assim, porque ele nasceu no pecado e rejeitou o Deus que manda o seu Filho Jesus morrer na cruz para perdoar pecados. E por rejeitar a Deus, e por rejeitar o Senhor, ele mesmo se coloca como centro de todas as coisas. E como centro de todas as coisas, ele quer reinar como seu próprio rei. Como se não houvesse nenhum filtro moral, mas o próprio filtro moral fosse ele mesmo. Por isso ele faz o mal. E cada vez mais ele prospera diante do mal. Essa realidade nós podemos ver presente em diversas esferas da vida. Desde líderes políticos, empresariais que usam poder para oprimir e se beneficiar, até dentro dos lares, onde maridos exigem submissão cega, pais impõem sua vontade sem amor, e membros da família que deixam de agir em unidade para viver em prol de si mesmos. O egoísmo não é exclusividade dos tiranos. O egoísmo pode habitar no coração de pessoas comuns. E a Escritura nos adverte: a soberba do homem precede a sua ruína. No entanto, muitos vivem como se fossem invencíveis, como se fossem deuses de si mesmos. E o que mais escandaliza é que às vezes prosperam em seus intentos perversos. Isso nos leva a uma outra pergunta inquietante. Como é possível que tais pessoas prosperem, mesmo sendo quem são? Mesmo fazendo o que fazem? Esse salmo, o salmo de número 10, nos ajuda a enxergar essa realidade. Ele revela aqui para nós um aparente silêncio de Deus diante da maldade, mas também aponta o seu justo juízo e o seu cuidado com os aflitos. Este salmo, ele conforta não apenas, ele confronta não apenas os ímpios ao nosso redor, mas também nos convida a refletir. Será que tem algum aspecto de nossa vida, nós mesmos, que não somos a descrição desse homem perverso, orado e falado por Davi? Vejamos então o que esse salmo quer nos ensinar. Como já preguei em abril, esse salmo de número 10, ele está unido ao salmo de número 9. Por isso que na liturgia fiz questão de ler o salmo com vocês. E os estudiosos entendem, inclusive, que esse salmo de número 9 e 10 é um salmo só, e ele é um certo tipo de acróstico. Não um acróstico perfeito do alfabeto hebraico, como você tem no Salmo 119, que a cada 8 versos você tem ali uma consoante do dicionário hebraico, do vogal hebraico. Mas ele sim representa um certo tipo de acróstico. Então nós não podemos ler o Salmo 9 se esquecendo do 10, e não podemos meditar no 10 se esquecendo do Salmo de número 9, por serem um salmo só. E quando nós estudamos o Salmo de número 9, nós vemos que Davi ali, ele louva a Deus porque ele conhece quem Deus é. Se você olhar o verso 1, ele começa louvando a Deus, o Rei eterno, o justo juiz, o refúgio dos aflitos. E ele lembra, não só isso, ele lembra das maravilhas que Deus fez ao longo da história, desde a obra da criação e até aquele momento. E isso fortaleceu a confiança de Davi para enfrentar os inimigos e lidar com o sofrimento.
E mesmo em meio à aflição, Davi mostra que ele ora, confia e convida o povo a proclamar as obras desse Deus. E esse salmo apontou para Jesus Cristo, o justo que sofreu por nós, venceu o juízo e hoje permanece reinando. Por meio dele temos esperança e segurança eterna. E naquele salmo, nós concluímos que diante das lutas somos chamados a louvar com conhecimento, orar com confiança, descansar em Deus e anunciar a sua salvação. Agora, neste salmo, Davi inicia de forma diferente. Enquanto o Salmo 9, ele inicia, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei as tuas maravilhas, ele inicia com perguntas. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te esconde nas horas da angústia? Por que Davi, que expressou tanta confiança em Deus, está neste momento questionando o seu próprio Deus? Veja comigo essas perguntas do verso 1. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te esconde nas horas de angústia? Será que no sofrimento você também não indagou o Senhor da mesma forma? Senhor, por que dói? Não me vê? Não está sentindo o que eu estou sentindo? Não está enxergando o que eu estou passando? Senhor, por que me permite passar por tanta aflição? Por quê? Eu sou o teu filho, o Senhor é o meu Deus. Eu faço tudo o que é preciso fazer, lendo a Bíblia, meditando nela, mas mesmo assim o Senhor está me afligindo, está permitindo que os inimigos prosperem sobre mim. O salmista inicia com essas perguntas, que expressam a angústia típica do ser humano, minha e sua. Ele questiona aqui o aparente afastamento de Deus, porque te conservas longe, e a ausência da sua presença graciosa justamente nos momentos em que mais se precisa dela, porque te escondes nas horas de angústia. Mas, queridos, Davi aqui não apenas está incomodado com os inimigos que o perseguiam. O maior incômodo de Davi, expresso na oração, é justamente o silêncio divino em meio à adversidade. No entanto, mesmo diante desse aparente abandono, nós vamos perceber que ele não perde a convicção de que o Senhor é o seu alto refúgio, como ele disse lá no versículo de número 9, do Salmo 9, ele diz, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. A dor e o questionamento estão presentes na vida desse homem, mas ele também sabe que o Senhor não o abandonou. Porque no verso 17 deste salmo, salmo de número 10, ele diz, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor. Então o que Davi quer diante dessas indagações, diante desses questionamentos? E aqui, queridos, Davi não está reclamando da distância de Deus, como se duvidasse da presença dele. Pelo contrário, ele está plenamente convicto de que Deus está presente. As suas perguntas não são acusações, mas expressões sinceras de lamento que visam fortalecer a sua própria fé. É como se ele dissesse, Senhor, já que governa o mundo, por que demoras em agir em defesa do teu povo contra o orgulho e a maldade dos ímpios? Ele questiona, mas ele não se afasta. Ele questiona e se aproxima de Deus. Porque no sofrimento, querido, nós podemos fazer o inverso. No sofrimento nós podemos não apenas questionar, mas nos queixar ao ponto de entender que esse silêncio
é uma resposta para você se afastar e não se aproximar. Davi sente que a dor era intensa, mas a indagação que ele faz o aproxima desse Deus. Porque ele sabe que por mais que esteja demorando, Deus ainda continua sendo Deus. Deus ainda continua olhando para ele. Então essas palavras nos ensinam que o sofrimento nos permite lamentar diante de Deus. Nós podemos lamentar diante de Deus, mas não como queixa, mas como confiança. O lamento, queridos, é uma forma legítima e bíblica de fé, porque ela tem esse objetivo, nos aproximar do nosso Senhor. Agora, o contrário disso é uma queixa amarga, pode nos afastar dele e nos levar a perecer na nossa própria dor. É importante lembrar que Deus, ele não criou o ser humano para o sofrimento, mas o sofrimento se tornou presente e parte da identidade do homem quando o pecado entrou no mundo. Entenda? Deus não criou o sofrimento, mas na desobediência de Adão e Eva, o sofrimento passou a fazer parte da identidade do homem. Então o sofrimento não é algo que se extingue quando nós confessamos Cristo como Salvador de nossas vidas, mas ele usa o próprio sofrimento para nos moldar à semelhança daquele que sofreu em nosso lugar, seu Filho Jesus. Para que nós olhemos para ele e enxerguemos em Cristo a motivação para lidar com a dor, reconhecendo que no meio da dor há uma voz, e a voz está no meio da dor, é a voz do nosso Senhor. O sofrimento é um caminho pedagógico de Deus para nos fazer cada vez mais parecidos com seu próprio Filho Jesus. Para que a maneira que Jesus sofreu para nos salvar, possamos sofrer para cada vez mais vivemos uma vida que glorifique o nome dele. O resultado disso é entender que no sofrimento há promessas. E qual era o sofrimento, então, descrito aqui por Davi, que faz ele indagar diante do Senhor esses porquês? Está no verso 2. Olha a afirmação após as perguntas. A afirmação do verso 2 após a pergunta é: com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Davi afirma que a força propulsora do mal desses homens está no coração. E por estar no coração, eles afligem os necessitados. Eles são arrogantes e soberbos ao ponto de não enxergar o que eles estão fazendo, causam mal e destruição a outros. E por isso que Davi agora passa a orar ao Senhor e revelar, nos versos de 3 a 11, a soberba do perverso e o caráter desse homem perverso. Veja comigo os versos de 3 a 6, eu vou ler. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Nesses versos, Davi descreve a soberba e a ilusão que eles têm de si mesmo ao achar que eles estão seguros diante do que fazem. O salmista descreve a atitude desse soberbo. Alguém que exalta a si mesmo enquanto busca satisfazer os seus próprios desejos. Mesmo maldizendo e blasfemando contra o Senhor, esses indivíduos, inclusive, estão prosperando. O que para nós seria injusto. Nós temos um exemplo bíblico disso. Lá em 1 Samuel, capítulo 25, tem uma história de um homem chamado Nabal. Nabal foi um homem
próspero, rico, mas que diante dos homens de Davi, Davi ainda não era rei, mas Davi era um homem de grandes batalhas e de grandes vitórias, em que Deus revelou que estava com ele. E Davi mandou os seus homens para que fosse até Nabal, e era uma prática daquele tempo, para poder perguntar como estava a terra, como estavam as propriedades, se tudo estava bem. E era comum que, ao receber um homem assim, eles lhe dessem guarida e também alguns presentes para levar a Davi. Mas Nabal chegou para esses homens e disse: quem é Davi? Quem é esse homem? Saiu das minhas terras, saiu da minha presença. E eles foram. E relataram a Davi tudo o que aconteceu. E prontamente Davi se levantou com todo o seu exército para guerrear contra Nabal e iria destruir Nabal. Mas o que aconteceu? A sua esposa se levantou. Uma esposa virtuosa. E sabia quem era Davi. E por temor ao Senhor e por temor ao que poderia acontecer, ela corre em direção a Davi. Se prostra de joelho enquanto estava no caminho, diante de todo o exército de Davi e dele, e clama por misericórdia. E diz: ignore Nabal. Maldito é, ignore Nabal. E aí Davi, por misericórdia, não faz nada contra esse povo. Mas ela volta, Abigail volta para casa. E quando chega em casa, Nabal estava festejando. Estava num grande banquete. Não estava se importando o que poderia acontecer. E nem que a sua mulher tinha saído. E então, Abigail, ela entra para o teu quarto. Mas Deus viu. Deus entendeu. E Deus interviu. Davi não lutou contra Nabal, mas o próprio Deus foi e puniu Nabal com morte. Porque Deus vê a aflição do seu povo. E Deus vê aqueles inimigos que se levantam contra o seu povo. O soberbo vive como se Deus não existisse. E essa negação prática da presença divina é reforçada aqui no verso 6. Veja, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Ele diz isso no seu íntimo. Deus não se importa com o que eu estou fazendo, e eu vivo conforme eu quero. E por isso eu faço mal, porque eu inclusive estou prosperando naquilo que eu estou fazendo. E ele diz no seu coração e no seu íntimo: jamais serei abalado. Eu sou poderoso. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. É exatamente o que afirma o salmista também, lá no Salmo de número 14, quando o insensato diz no coração: não há Deus, e ele se corrompe e pratica abominação. Queridos, a falsa confiança do ímpio conduz à perversidade. Ele se sente seguro, livre de consequências, e isso o leva a rejeitar qualquer limite moral ou espiritual. E sua ousadia nasce de uma visão distorcida sobre Deus e sobre a longanimidade de Deus. Queridos, o Senhor é longânimo. E na sua longanimidade, Ele permite o mal. Ele permite que esses homens prosperem. Ele permite que, de fato, eles intentam contra os seus. Ele permite. Mas nessa longanimidade, Ele não está em silêncio. Ele não fechou os seus olhos. Mas Ele vai agir no seu tempo. E a derrocada desses inimigos será grandiosa diante do poder de Deus, que vai intervir com justiça do seu trono de graça. 2 Pedro 3,9 fala isso para mim, fala isso para você. Olha aqui que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus tarda por propósito, mas Ele não falha. E no tempo certo Ele executará a sua justiça. Então esse é
o caráter do perverso. Mas o mal, ele não para por aqui. Veja comigo os versos de 7 a 11. A sua boca, a boca do soberbo, está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreita o desamparado. Ele se põe de emboscada como leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. E assim como no verso 6, diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. O salmista descreve com clareza o que esse soberbo é capaz de fazer. O verso 7 diz, a boca ele tem a cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. A Escritura vai dizer para nós que a boca está cheia daquilo que está lá dentro do coração. Ou seja, a boca fala o que está cheio do coração. Isso significa que as palavras revelam a essência do homem interior. No caso do ímpio, Davi mostra que não há mais qualquer filtro moral. Suas palavras são venenosas, marcadas por maldição, mentira, opressão e desrespeito. Ele fere com a língua sem qualquer constrangimento ou empatia. Contudo, a maldade do soberbo não para nas palavras. Veja que há uma espiral descendente do pecado. Verso 8 e 9 diz assim, põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Essas imagens evocam a figura de um caçador cruel e calculista. Ele não age por impulso, mas por estratégia, espreitando o vulnerável com frieza, como um leão faminto em busca de sua presa. A palavra trucidar, usada aqui no texto, aponta para uma ação intencional de matar. Não é um acidente, mas um plano deliberado para destruir. E por isso, com ousadia, esse vai dizer no seu coração, verso 11, diz ele no coração, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Esse é o clímax da arrogância do homem soberbo. O ímpio se coloca no lugar de Deus, julgando que o Senhor está indiferente ou ausente. Isso reflete o mesmo engano lá da serpente, no Éden. Satanás, ao tentar Eva, distorceu a verdade de Deus para plantar dúvida e introduzir mentira. A dúvida é verdade que Deus disse, e a afirmação em mentira é certo que vocês não morrerão. Assim, o soberbo age como seu pai, o diabo. A Escritura vai dizer que é o pai da mentira. Ele transforma os ensinos e os atributos de Deus em caricaturas ou inexistência, criando uma realidade distorcida onde não há temor nem juízo, apenas espaço para satisfazer sua própria vontade. Esse é o homem soberbo, descrito na Escritura como um ímpio. É assim que ele age, é assim que ele faz, é assim que ele causa sofrimento. Mas veja comigo que agora há um apelo urgente por justiça de Davi. E o verso 12 e 13, ele nos diz, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. O salmista, diante da arrogância dos ímpios e da aparente demora de Deus em agir, clama com urgência, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão e não te esqueças dos necessitados. A mão que as crianças estão desenhando é essa mão que Davi clama para que se levante diante dos necessitados. A urgência não está apenas
nesse verbo aqui, levantar. Mas olha que interessante, queridos, porque há uma repetição do nome de Deus. Ele primeiro fala, levanta-te, Senhor. Depois ele fala, Deus. E no verso 13, ele também fala, Deus. O que isso significa? Muita coisa. Por quê? Porque o Senhor aqui é um nome usado no hebraico para revelar o Deus da aliança. O Senhor aqui é Yahvé, o Deus da aliança, fiel ao seu povo. Então ele diz, levanta, Senhor, que tem uma aliança com o seu povo e que é fiel ao seu povo. Levanta-te, Senhor. E quando ele fala Deus, ele usa aqui o termo hebraico El, que significa Deus forte, Deus majestoso. Ou seja, Deus da aliança, que é fiel ao seu povo. Deus majestoso e poderoso, que governa e reina. E aí ele usa o Elohim depois, para dizer o Deus supremo, o Criador e juiz de toda a terra. Julga. Atenta ao nosso clamor. Atenta à nossa aflição. Então, cada nome invocado é um lembrete da identidade e do caráter de Deus, como quem dissesse assim, sê para nós tudo aquilo que tu és. E aí ele pede, ergue a mão. E essa é uma metáfora bíblica para uma ação decisiva, especialmente em juízo ou em libertação. Porque isso pode tanto implicar castigo para os ímpios, essa mão de juízo. O verso 15 vai revelar isso para nós. Olha o verso 15, quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade até que descubra de todo. Ou mesmo pode trazer salvação aos oprimidos, libertação a esses que estão cativos. Como o Salmo 138, verso 7 vai dizer, ainda que eu ande no meio da tribulação, tu me refazes a vida, estende a mão contra a ira dos meus inimigos. E qual é a revolta do salmista? A revolta do salmista é porque esses homens maus são ousados naquilo que fazem, são ousados naquilo que intentam contra o povo do Senhor, ao ponto de dizer, Senhor, eles não estão se importando contigo, não te importas eles com o Senhor. E essa afirmação então revela como eles tinham uma distorção da realidade, quando passam a negar a Deus e passam a viver como sendo seus próprios deuses, gerentes e governadores das suas próprias ações. Mas Davi, por outro lado, reafirma uma doutrina importante, que é a doutrina da providência divina. Ou seja, Deus não apenas criou o mundo, mas também governa e sustenta todas as coisas com sabedoria e justiça. E os ímpios esqueceram ou rejeitaram essa verdade. Mas o salmista faz questão de proclamar com fé e confiança que essa providência chegará. E a Escritura nos lembra que todos vão comparecer lá no último dia diante do tribunal de Deus. E ali serão julgados. O juízo não é uma possibilidade incerta, mas é uma certeza futura. Aqueles que hoje zombam, oprimem e se exaltam, um dia serão confrontados pelo juiz eterno, que do seu trono governa todas as coisas. Os versos 14 e 15, nós vemos uma esperança, porque Davi revela que Deus vê, se importa e age. Verso 14, tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. Tu tens sido o defensor do órfão. Neste ponto do Salmo, o salmista apresenta um forte contraste entre o soberbo e o justo. Ambos enfrentam realidades difíceis, mas suas atitudes são diferentes, são completamente distintas. O justo, com dor, mas com fé, ele busca o Senhor. Ainda que questione, ele não se rebela nem endurece o coração. Ao contrário, ele encontra refúgio em Deus. O salmista reconhece que o Senhor vê e atenta para o sofrimento dos seus. Quando ele diz, o Senhor atenta
Esse verbo atentar transmite a ideia de atenção cuidadosa e compassiva desse que está olhando para os seus. Ou seja, mais do que apenas ver, Deus toma para si as causas do oprimido. Verso 14, parte B, para que os possas tomar em tuas mãos. Isso mostra que Deus assume pessoalmente a defesa dos injustiçados. Ele não é um espectador indiferente, mas o defensor do órfão, o amparador dos que não têm voz nem força. Em outras palavras, a providência de Deus consola e sustenta os justos. Mas o ímpio, com arrogância, ele altamente se condena. Nós vemos aqui esse contraste quando o ímpio ignora Deus. Ele se queixa falsamente da ausência divina, enquanto continua a praticar o mal com arrogância. Mas o juízo de Deus é certo e eficaz, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada achares. Está aí no verso 15. E essa expressão, queridos, quebrantar o braço, simboliza a destruição do poder e da força do ímpio. E já o verbo esquadrinhar mostra que Deus investiga, examina e julga completamente, até erradicar todo o mal. Nada passa despercebido. A ilusão do ímpio de que Deus não vê é desfeita. Deus não só vê, como também julga com justiça perfeita. E aí ele termina o salmo com um cântico. E esse cântico é ao Rei Eterno, versos 16 a 18. O Senhor é Rei Eterno, da sua terra some as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor para fazer justiça a um órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. No final desse salmo, o salmista levanta os olhos da dor e da opressão e fixa esses olhos na realidade mais segura e gloriosa. Deus reina eternamente. Esse é o trono que as crianças estão desenhando. Deus reina eternamente. Mesmo quando os ímpios parecem prevalecer, o Senhor governa soberanamente sobre toda a terra. Seu reino não é passageiro, como os reinos humanos. O texto diz, ele é o Rei eterno, imutável em sua justiça, fidelidade e poder. O texto diz que as nações podem se levantar em arrogância, como o ímpio que diz em seu coração jamais será abalado, mas todas elas desaparecem diante do trono do Deus eterno. Seu governo é ativo, ele julga os povos, desfaz a soberba dos perversos e fortalece o coração dos humildes. Verso 17, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Esse Deus eterno não é apenas o justo juiz, ele é o socorro presente do aflito. O clamor dos humildes não se perde no vento. Deus ouve, fortalece e age. E qual é o fim de tudo isso? Ele diz no verso 18, para que o homem que é da terra já não infunda terror. Ou seja, o homem arrogante, passageiro ilimitado, que é da terra, deixará de oprimir e aterrorizar. Sabe por quê? Porque o trono de Deus permanece inabalável. Ele é o juiz dos ímpios e refúgio dos justos. Essa verdade é a verdade que se cumpre em uma pessoa. Essa verdade se cumpre em Jesus Cristo, o descendente de Davi, aquele que foi prometido o trono. E na sua vinda, ele assume o trono, mas de maneira surpreendente, porque ao assumir o seu trono, ele governou morrendo, venceu ressuscitando e agora reina salvando. Por meio de seu sangue, ele nos comprou para sermos cidadãos do seu reino. Ele apenas não mudou o nosso destino, mas transformou o nosso coração, para que deixássemos a soberba e a impiedade e vivêssemos como humildes representantes desse rei. Portanto, queridos, não basta crer que Deus existe, é preciso viver como cidadãos do reino dele.
Porque muitos dizem, Deus existe, mas vivem como se ele estivesse ausente. Mas o verdadeiro crente, mesmo em meio à dor e à espera, ele confia que o Rei está presente, consolando e moldando o seu coração para ser mais semelhante ao Rei Jesus Cristo. Termino trazendo algumas aplicações para nós. Na obra de salvação, fomos chamados a morrer e a ressuscitar com Cristo, para vivermos uma nova vida com uma nova identidade. A Escritura nos ensina que nesse novo reinado somos chamados a nos despojar da velha natureza, a soberba, o orgulho, o egoísmo. É da velha natureza. Nós somos chamados e transformados para nos despojar delas e nos revertir daquilo que a substitui, e são virtudes: humildade, fé e dependência. Só assim desfrutamos plenamente dos benefícios de sermos filhos de Deus, herdeiros da promessa e de uma coroa incorruptível reservada para o último dia. Contudo, nessa vida em Cristo, ainda enfrentamos oposições, sofrimentos, tanto externos, vindos de ímpios que nos cercam, quanto internos, quando vivemos de forma ímpia, mesmo professando fé em Deus. Então há um convite aqui, creio que ser um convite duplo para mim e para você. E o primeiro convite é aos que sofrem sendo fiéis. Você pode estar sendo afligido por patrões, chefes, autoridades que só se preocupam com lucros e produção, não com a sua vida, com a sua dignidade e valor. Se esse é o seu caso, não se desespere. Pelo contrário, seja sal e luz. Mesmo que sofra por causa da soberba e da injustiça de outros, lembre-se, Deus é contigo. Não é a arrogância do ímpio que define o seu valor, mas a fidelidade do seu Deus, porque Ele vê, conhece e age no seu tempo, que é o tempo certo. Persevere com integridade. Sua luz, ainda que pequena, brilha na escuridão e testemunha o caráter de Cristo. Mas se o seu sofrimento não é no trabalho, mas nas relações mais próximas, dentro da sua casa, família ou amizades, ainda assim lembre-se, Deus é contigo. Visite o seu coração diante dessa dor e descanse nele. O sofrimento do justo nunca é sinal da ausência de Deus, mas sim uma chance de experimentar sua presença, consolo e transformação. Deus está moldando você à imagem de Cristo. Mesmo no choro, Ele está presente. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é aqueles que ainda vivem com orgulho em seu coração. Talvez o problema não esteja fora, mas dentro de você. Se ainda há orgulho, egoísmo ou soberba no seu coração, você pode até crer em Deus com os lábios, mas vive para si mesmo. Age com dureza e desprezo pelos outros. Se assim for, é urgente o seu despojamento. É urgente você abandonar essa prática que é da velha natureza, pois o caminho da soberba é uma espiral descendente que pode levá-lo à destruição. O Deus que vê o sofrimento do justo também vê a maldade do perverso. E o Rei Eterno julgará ímpios e justos com a sua mão forte. Por isso, há tempo para arrependimento. Há tempo para nos voltar à luz. Retornar às virtudes daquele que o chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Para que você louve ao Rei Eterno, mesmo em meio ao choro. Sabe por quê? Porque Ele é contigo, seu trono é firme, seu ouvido está atento, seu braço agirá no tempo certo
confie, descanse, arrependa-se e persevere naquele que se torna um com você, naquele que chama para ser o filho dele e naquele que derrama o sangue precioso para dizer: você é filho, não porque você quis ser filho, você é o filho porque você foi escolhido para que aquele sangue do meu filho unigênito, Jesus Cristo, lá naquela cruz, fosse derramado para perdoar o seu pecado, para te purificar de toda injustiça, para declarar que agora você não está mais condenado pelos pecados, nenhum deles, porque toda a condenação que estava contra você, ele encravou lá naquela cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um convite dele. Convite para nós sofrermos na presença dele, não nos afastarmos da presença dele. Entendemos que no sofrimento ele está nos moldando para sermos cada vez mais parecidos com aquele que morreu e derramou o seu sangue para nos salvar. Por isso nós temos que louvar ao Rei Eterno, mesmo em meio ao choro. Nós faremos isso como igreja. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.